Graça e paz, Deus abençoe mais uma vez com vocês aqui. Mais um tempo de expressar aquilo que Deus tem ministrado, né? No meu coração e compartilhar aqui com vocês. Uma palavra que Deus tem falado muito, né, comigo através de as emoções, né? Esse dia eu estava ouvindo uma palavra e Deus foi ministrando no meu coração. E ela foi me falando muito comigo, porque dentro dessa palavra, quando eu comecei a ler, o Senhor começou a mostrar, às vezes, nos revelar algumas coisas que não fica muito legal, muito bem dentro do nosso coração, né? E é engraçado que assim quando eu estava lendo, eu fui mexer no celular e dentro do mesmo segmento, eu ouvi uma palavra que estava falando na mesma sintonia daquilo que eu estava lendo. E sabe, às vezes Deus ele chega um ponto assim que fica tão claro quando você entende que Deus está ministrando algo na sua vida, né? E eu sei que a gente começa o ano, um ano como 2025, né? E a gente faz tantos planos, né? Plano de conquista material, né? E isso de fato a gente tem que ter mesmo. Estou aí projetando muitas coisas, muitas conquistas, oportunidade, até porque Deus tem dado em cima daquilo que Ele tem nos prometido e a gente está trabalhando em cima disso. Mas é interessante que quando eu comecei a ler, que Deus foi ministrando no meu coração, e talvez não que eu mudasse a minha meta, muito pelo contrário, mas eu entendi que dentro de algumas coisas eu coloquei alguma prioridade que ela mudou. Está dentro dos planos, mas eu coloquei como prioridade. Porque o que acontece? Eu lendo esse texto aqui me fez me lembrar, me fez eu recordar de algumas coisas que a gente tem que melhorar, né, dentro da nossa própria vida. E às vezes a gente faz meta externa, mas dificilmente a gente poder fazer algumas metas internas, daquilo que não está bem dentro da nossa própria vida. Não é algo que você quer conquistar só para fora, mas conquistar aqui dentro. Melhorar mais condutas internas dentro da nossa própria vida. E a emoção foi algo muito claro para mim. Eu posso dizer que tem muitas coisas que eu conquistei, assim, emocionalmente, né? Deus tem dado graça para crescer estruturalmente. Mas eu também não posso chegar aqui e não reconhecer que algumas coisas ainda precisam de melhorar. E eu entendo que a maior prosperidade que temos na vida, ainda que as coisas vão externamente, mas não tem algo mais próspero do que você melhorar dentro de si mesmo. Porque quando você está bem dentro de você, as coisas que estão fora faz muito mais sentido. Portanto, a gente pode conquistar muitas coisas para fora, externamente, conquistas de lugares, de posicionamento, de coisas, mas se alguma coisa lá dentro não está ajustado, ela vai trazendo dentro de você alguma coisa que vai deixar você desconfortável. E aí, Deus me colocou essa palavra no meu coração. Eu quero compartilhar e que Deus talvez possa falar também com você, se você se encontrar dentro dessa mesma linhagem, desse mesmo direcionamento. E eu quero ler aqui Gênesis capítulo 45. Quero ler os primeiros 5 versículos. E aqui a gente vai falar de José. E eu até gostei do tema que ele fala assim: José revela a verdade. Olha só, a verdade. Se ele revela a verdade, é porque poderia ter alguma coisa que não estava sendo verdadeiro ali. E aí ele resolveu revelar a verdade.
E aqui eu acho algo muito tremendo, mas vamos lá. Ó, versículo 1 diz assim, ó: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: faça sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se expôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio de Faraó. Então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Chegue mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, seu irmão, aqueles que vocês venderam ao Egito. Olha só. Agora não aflijam, nem se recline por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Olha só. José está aqui diante dos seus irmãos e ele está vivendo externamente o melhor tempo da vida dele. O melhor tempo da vida dele. Mas nós sabemos muito bem que chegar num momento desse nas nossas vidas de conquista é muito bom, sabe? Onde você tem uma promessa de Deus e você vai conquistando e você chega num lugar de conquista, e isso é um lugar maravilhoso, muito bom. Mas a gente sabe muito bem que todo lugar de conquista que nós alcançamos e chegamos, nós sabemos muito bem que é uma grande trajetória. Ninguém vai contar grandes histórias que está vivendo ou que vai chegar, por exemplo, porque eu creio assim que na medida que a gente vai falando, nem todo mundo ainda chegou nesse ponto, mas vai entender o processo da vida. Então o que acontece? Eu não posso olhar para a minha realidade, ou eu pelo menos conhecendo, conversando com muitas pessoas, a gente sabe que quando nós olhamos para elas e elas contam os êxitos da vida, das conquistas, mas é só perguntar como é que foi o processo para chegar aonde chegou. E você vai olhar e às vezes nós falamos, um dia eu vou chegar. Mas se a gente for entender as histórias que passou, os processos, a gente vai ver que foi muita decepção, né? Muitos que você pode contar no meio do caminho, às vezes é aqueles que muitas vezes viram as costas para você. E o que eu acho tremendo aqui é que, dentro do que o próprio José fala aqui nessa história, ele fala para os seus irmãos que os irmãos não ficassem afligidos e nem se reclinassem entre eles, porque ele entendeu que tudo aquilo levou ele ao propósito de Deus. Mas para chegar a esse ponto aqui, José teve que passar pelo momento de dor de sentimento. E para nós voltar atrás, para nós entender o processo da nossa vida, José, filho de Jacó, Jacó foi para a casa de Labão, logo quando ele teve um problema com seu irmão, seu pai mandou ele para a casa de Labão, e Labão era irmão da mãe de Jacó, né, que era Rebeca, e Isaac era o pai de Jacó. E aí o que acontece? Quando Jacó chega lá na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel. A Bíblia vai dizer que Raquel era uma mulher muito formosa e de estrutura, muito bonita. É lógico que provavelmente Jacó chegou sem nada lá, então teve que trabalhar para conquistar a tua filha. Tinha que pagar um preço para poder se preparar para ter ela como uma sua esposa. E o texto vai dizer que ele trabalhou 7 anos por Raquel. E ele se apaixonou por ela. Mas aí o que acontece? Mas havia uma má intenção no coração de Labão
entre aspas, porque na verdade sempre foi propósito e sempre foi princípio que quando ele sempre casasse com a mais velha primeiro, para depois casar as irmãs depois. Era uma norma que o povo carregava, né? Mas aí no deitar da noite, quando José pensou que não, e Jacó, em vez de ele estar deitado com Raquel, ele estava deitado com Lia. E a Bíblia vai dizer que Lia tinha uma dificuldade no teu olho, assim, né? E o que acontece? E o pai então agora falou, não, e ele reivindica, falou, não, mas você me enganou, eu queria ter Raquel. Ele falou, não, tudo bem, você pode ter Raquel, mas você vai trabalhar mais 7 anos. E aí ele teve Raquel, mas precisou de trabalhar mais 7 anos. Então ele trabalhou 14 anos na casa de Labão para a conquista das suas filhas. E aí a gente sabe muito bem que Lia teve filho e Raquel era estéril, mas era a paixão de Jacó. E aí o que acontece? E aí ela foi dando filhos, né? Deus que os 5 filhos, não vou falar o nome aqui porque não é o fundamento onde nós quer chegar. E depois ainda ela teve, mas vou ler aqui, vou só pegar aqui para não falar errado. E depois Leia teve a concubina, que era a sua ajudante, Zilpa, que deu mais 2 filhos para Jacó. Depois, como Raquel não podia ter filho, ela também tinha sua serva, e aí deu a Bila para poder ter filho, e teve mais 2 filhos. E depois foi que aí a gente sabe que Raquel, Deus abriu a esterilidade dela, né? E aí ela teve então José. Teve José. E logo depois de alguns anos veio Benjamim. E ela morreu no parto de Benjamim. Mas era a paixão de Jacó. E aí, por ele amar muito a Raquel, agora ele transfere todo o seu sentimento de amor pelo José. E isso causa um grande problema no meio da sua família, porque era muito claro e muito nítido o amor que ele tinha por José, a ponto de ele fazer uma túnica bonita e colorida para ele, que representava o teu amor, o teu sentimento por ele. E outra, e José também era muito ligado ao pai, porque todos os defeitos que os irmãos faziam, ele trazia para o pai, né? E o pai, então, é lógico que corrigiu os seus irmãos. Mas passado um tempo, o que acontece? José tem um sonho que, interpretando o sonho, significava que os irmãos se prostrariam diante dele. E os irmãos já não gostavam dele, porque ele já era inconscientemente, né? O pai tinha um amor pelo filho, e às vezes até inconsciente, ele acaba transmitindo isso, um sentimento a mais um pelo outro. E isso sempre trouxe problema, né? Quando a gente acaba trazendo... e na verdade também aí tem que entender que às vezes o filho procura ser muito mais obediente ao pai e acaba de fato atraindo mais o coração do pai mesmo. E ao contrário, outros irmãos, era só Jesus na causa, né? Mas os irmãos tramam contra José. O pai vai lá e envia José para ter com seus irmãos. E ele enviou José. E é engraçado, né? Que até isso eu acho tremendo, porque mesmo acontecendo algumas coisas com José, mas ele foi enviado. Foi enviado. Enviou, vai lá, vai de contra os seus irmãos. E aí os irmãos vão lá e trama contra José. Trama contra José, que foi o que nós lemos no começo, no texto agora. Coloca ele lá numa cisterna, no buraco, e de repente vê que não era o caminho certo, então ele é vendido, e até que ele vai então parar lá na casa de Potifar. Mas os seus irmãos lhe traíram, a ponto de ele se arrancar a túnica de José, sujar de sangue e trazer para o pai. Olha só o nível que esses irmãos teve. E ainda levar sujo para dizer que José tinha se perdido, porque os bichos tinham matado ele. E foi o maior sofrimento de um pai, porque pensa, um pai que perdeu um filho, a qual o filho também correspondia com ele, e ele transferiu todo o amor que tinha da esposa que perdeu e transmitiu naquele filho, e justamente aquele amor que ele tem
agora faz com que aquilo marque o coração dele. Agora, sabe o que é interessante? É que diante de um propósito que Deus tinha na vida de José, diante de algo que Deus nos dá como plano, e o que acontece? Tem coisas que Deus nos dá como plano, que talvez a realidade, a geografia que a gente está vivendo, não favorece aquilo que Deus tem como plano nas nossas vidas. Porque o plano que Deus tinha para José estava além do ambiente da onde ele estava ali. O que Deus tinha para José era algo grande, de acordo com aquilo que ele sonhou. Mas o amor que tinha de Jacó para ele limitava, prendia ele na onde Deus queria concretizar uma promessa na vida de José. Porque a proteção, o amor de Jacó prendia ele para perto. Então aquilo que Deus tinha como plano de José não daria para acontecer, porque haveria ali uma limitação. E às vezes o que acontece? Como é difícil nós entender que a atitude desses irmãos que traiu o próprio irmão, por mais que ninguém quer ser traído, aqueles que deveriam nos amar acabam nos traindo. Como nós vamos entender que isto é Deus permitindo para levar, para te empurrar a um caminho de um propósito? Me fala para mim que isso aqui não é algo que o próprio texto, José entende isso, mas entender isso agora lendo é fácil, mas quando nós estamos passando isso no processo da vida, nós jamais entenderia isso. Me questionei por muitas vezes passar por decepção na minha vida. Jamais nós vamos entender que essa decepção ela está te levando a um propósito de Deus. Por quê? Porque essa decepção está te treinando o teu caráter, está nos treinando a nossa forma de lidar. Não que ela não vai trazer marca, mas ela está te treinando de alguma forma. E aí o que acontece? Aí José então vai para a casa de Potifar. Então, depois de uma decepção, o que acontece? Depois que nós passamos uma decepção e nós encontramos uma oportunidade, você fala, agora eu vou me dedicar aqui. Abriu uma porta para mim, agora eu vou me entregar. Depois de uma decepção, alguma porta abre para você, o que você vai pensar? Agora eu vou fazer o meu melhor, porque agora é uma porta de escape para me viver agora uma outra realidade. E aí o que acontece? E o texto vai dizer, a Bíblia vai falar isso, que Deus era com José. Mas dizer que Deus é conosco quando as coisas estão fluindo é muito fácil. Mas dizer que Deus está conosco quando as coisas não dão certo, nós nunca vamos entender isso. Nós vamos olhar para nós e olhamos aonde está o pecado, aonde está o erro, o que eu fiz, e começa esse turbilhão de pensamento, porque jamais vamos entender que Deus está nos levando a um propósito, porque por mais que José esteja prosperando, ali estava confortável para ele, ainda onde Deus tinha que levar ele. E agora o que acontece? Deus, para nos forjar nossas vidas, muitas vezes ele vai lidar com pessoas que é fraco da mente, pessoas que não têm estrutura, porque pensa bem, o irmão era para estar do teu lado e na verdade levou ele para fora para fazer o que fez. Agora ele vai para a casa de Potifar e a mulher de Potifar não se contenta com o marido que tem e vai olhar para José, porque José era um homem de boa aparência, mas uma mulher que é mal resolvida na sua casa. Então o que acontece? Mesmo nós que temos uma chamada de Deus, nós vamos passar pelas tentações da vida. Mas nem todo mundo chega como José aqui, que foge da tentação. Às vezes você não resiste àquilo que Deus tem como promessa e acaba cedendo às tentações. E aí você perde muitas vezes o propósito que Deus tem. Porque estamos passando pela tentação, mas ela também é um propósito que Deus está nos dando para que nós passamos pelo teste, para chegar no objetivo que Deus tem. Agora ela vai lá, mente a gente conhece a trama, que ela mentiu lá porque ele não quis deitar com ela, e aí ela vai lá e conta uma mentira para Potifar, como estava diante das pessoas que estavam à volta. Potifar, entendendo a história, sabendo da fidelidade que ele tinha, mas ele foi obrigado a colocar um homem a qual ele tinha confiança, saberia do caráter, mas porque a mulher levantou, ele não poderia trabalhar contra, ele precisava de colocar José, porque era o testemunho que ele tinha no Egito.
Então ele precisou colocar José na prisão. Quer dizer, agora de um lugar que estava tão maravilhoso para ele, prosperando, né, cultivando a casa, porque Potifar ficava tempo fora, quando ele voltava, a tua casa estava prosperando. E agora, dentro de uma prosperidade, as portas se fecham outra vez para ele. Alguém levanta com calúnia, mais outra vez na vida de José. Vai mudando as formas que a gente vai lidando na vida, os tipos de decepção. Tem caminhos que estão fechando a porta para nós, mas dificilmente a gente vai entender que tem caminhos que Deus está nos levando para um lugar melhor. Só que na verdade agora José não está indo para um lugar melhor. José está indo agora para a prisão. Olha só, para a prisão. Mas só que na prisão Deus fala na palavra que Deus era com José. Agora Deus é com José na prisão, olha só. Então a situação vai piorando, mas Deus é conosco. Quando você encontra alguém que dizer para você: ô meu irmão, Deus é contigo, você fala: Deus é comigo, porque você não conhece a minha história. E é conosco no meio da dificuldade. Deus é conosco. E aí vamos lá, e agora José está entrando em uma nova fase de aprendizado. Qual era o aprendizado dele? Agora vai lidar com os presos. Então, para lidar com os presos, ele tinha que lidar com a emoção, ele tinha que andar com alguém que está murmurando. Então, imagina que dentro de uma prisão existem vários fatos diferentes um do outro. E José se tornou referência daquele homem, porque tinha estrutura. Ele estava passando o processo do aprendizado. Agora, pensa bem, dentro de uma prisão, ele encontra dois homens que tiveram um sonho. E eles veem aqueles homens angustiados, e ele vai e pergunta: por que vocês estão tão angustiados? Porque ele tinha relacionamento. Quem tem relacionamento sabe quando o outro está triste e quando não está. Nós como começamos a lidar com as pessoas, você sabe muito bem no dia que alguém está alegre e no dia que a pessoa está triste. Fala: alguma coisa aconteceu, você está com algum problema. Você não é assim. E foi assim que José entendeu a vida daqueles homens. E aí eles vão e contam o sonho para José. Fala: José, tal, e um contou um sonho que estava servindo o rei, e José interpretou o sonho diante de Deus, e dizendo: ó, o Senhor vai restituir você diante, para voltar a servir o vinho a Faraó. E aí o outro também teve um sonho também de 3 dias, de 3 cestos e tal, mas que o bicho comia no cesto e tal, e ele falou assim: ó, em 3 dias o Faraó vai te matar. Agora me fala uma coisa para mim. Aqui eu acho uma coisa interessante, porque às vezes nós olhamos para a nossa vida diante de uma circunstância que a gente está vivendo na nossa realidade, e às vezes nós podemos dizer que nós não podemos ser usados por Deus. Por quê? Porque a gente olhamos para a nossa realidade, nós temos também uma necessidade de algo, e aí nós temos que ser profeta na vida do outro, e às vezes o outro alcança a bênção e você não. Porque o que acontece? Só que tem uma coisa: José era verdadeiro, porque ele tinha uma palavra profética para um, mas ele também tinha exortação para o outro, porque aquilo que ele falou de fato aconteceu. Porque nem sempre que você vai ouvir algo que vem de Deus vai ser consequência pelo fato que ele cometeu. E aquele que de fato teve um sonho que foi restituído a Faraó, aí José fala para ele assim: ó, lembra-se de mim quando estiver diante do Faraó. Mas sabe o que aconteceu? Ele foi restituído ao cargo, mas se passou 2 anos ele não lembrou de José. Sabe? E acontece isso na nossa vida. Às vezes você conta com alguém, tem uma expectativa em alguém, e de repente essa expectativa não vem, ninguém lembra de você. Mas como você vai entender que mesmo alguém que não está, às vezes, estendendo a mão para você naquele tempo, você vai entender que é propósito de Deus. Por quê? Por que era tempo de Deus? 2 anos se passou, porque Faraó também ainda não tinha sonhado. Então José, se saísse 2 anos antes, não era o tempo de Deus. Então tem situações que a gente está vivendo ainda, que ainda as portas não se abriu, porque não chegou o tempo, porque Deus está preparando o momento certo e a hora certa, para que Ele possa te levar aonde Ele vai cumprir a promessa da sua vida. E aí o que acontece? 2 anos se passou. 2 anos se passou. Nós vamos entender o sonho de Faraó, dos 7 anos de seca e os 7 anos de fartura. E aí ele interpretou que José
Deus tinha dado a sabedoria para ele interpretar o sonho, e aí o faraó entende que ele tem sabedoria para aquilo, e aí coloca ele no cargo abaixo de faraó e comanda como governador de todo o Egito. O homem saiu de um dia da prisão, olha só, na fidelidade com Deus. Um dia ele estava na prisão e no outro dia ele estava como governador. Mas olha o treino que ele teve que passar. Olha o nível de decepção que ele teve que passar. Olha o nível de pessoas que deixou ele sem resposta, não teve como estender as mãos, quanto ele deu o seu melhor e acabou sendo decepcionado, mas estava sendo preparado para algo maior. Então, as decepções que você está passando, dificilmente você vai entender que sobre isso existe uma bênção sobrenatural sobre a tua vida. Dificilmente vamos entender isso. Mas é o texto que está dizendo. É a palavra de Deus que está nos revelando. É o ensinamento que Deus nos dá no dia a dia para nos ensinar. Às vezes somos esquecidos, ninguém lembra de você. Você fica esperando reconhecimento, se é que se espera. E quando você não tem, você tem que entender. Tudo tem seu tempo e sua hora diante de Deus. Os processos. Deus está no controle de tudo, não só daquilo que é bênção. Ele vem te capacitando a cada tempo, para te colocar você no lugar certo, no tempo certo. Ninguém esqueceu. O homem pode esquecer, mas Deus não esquece. Se Deus determinar que a sua vida amanhã, como um preso, se torne um governador, quem é que pode impedir? Porque os sonhos que estão na mente de Faraó, foi Deus que colocou. Foi Deus que colocou. E a interpretação que está em José também foi Deus que colocou. Então a capacidade que está em você, é Deus que vai te dar. Capacidade dele em você para você chegar onde vai chegar. Mas nós somos treinados para isso. Agora vamos lá. Chegando no objetivo aonde nós começamos. Chegamos no lugar da bênção. Chegamos no lugar onde Deus nos prometeu. Passando quantos anos para chegar no lugar da promessa? José está no melhor momento da sua vida agora. Agora eu estou realizado. Não. Sabe por quê? Porque se Deus tem colocado muitos no caminho que tem decepcionado você, provavelmente muitos não passarão pela sua vida. Mas se Deus trazer de volta de novo no lugar aonde você está, provavelmente Deus quer tratar o seu coração. Por quê? Porque todas as vezes que José estava no Egito, ele fluiu. Você não vai ver José murmurando. Muito pelo contrário. Mas quando ele estava no palácio, que passou um tempo, ele encontrou com os irmãos, aí José se revela. Aquilo que estava escondido dentro dele, estava indo muito bem, até quando ele encontrou os irmãos que um dia decepcionaram ele. Se nós for pegar a trama aqui, acho que está no capítulo 42 ou 43 para frente, eu ia até ler aqui. José conheceu seu irmão e logo viu, mas agiu como se não conhecesse. E lhe falou asperadamente. Aqui no 42, versículo 7. 42. Quando ele está trabalhando, está servindo, quando ele encontra os irmãos, ele reconhece os irmãos. Você viu? O texto vai dizer que ele ficou áspero. Porque ele lembrou. E ali ele começa, você vai ver ele passar por essa trajetória toda aqui, ó. Até mais ou menos, até o 45. Não vou contar as experiências aqui, para que nós entendamos de fato o objetivo onde nós quer chegar. Mas o que importa é nós entendermos que quando vem essa oportunidade, quando nós estamos no lugar de honra, seria muito mais fácil você falar, agora já estou aqui, glória a Deus, perdoou. Não. Havia um sentimento no coração dele. E você vai olhar no texto que algumas vezes ele teve que sair de perto dos irmãos para poder chorar nos cantos. Para poder chorar nos cantos. E os irmãos contou toda a história.
Toda a história para ele do que fez, até dele mesmo contando o que fez, deixando claro que ele estava contando a verdade. E José sabia que estava contando a verdade, mas José faz uma trama contra eles. Mesmo eles confessando, faz uma trama para poder se vingar aquilo que foi feito com ele. E quantos hoje estão num posicionamento hoje, sabendo que você pode servir muitas vezes aquele que te traiu, mas quando nós temos a oportunidade de estar no lugar de servir, em vez de nós servir e recuperar de volta a oportunidade que Deus está nos dando, às vezes a nossa atitude é ser áspera com as pessoas, é fechar as portas para ela. Tem uma atitude de muitas vezes estar plantada no coração, e isso é algo muito sério, porque isso é o que muito acontece nos dias de hoje. Não conseguimos perdoar as pessoas, que na verdade, se a gente for ter uma visão de Deus, por mais que ela te machucou, mas José está dizendo aqui, ó, agora eu entendi que foi Deus que permitiu para levar eu ao propósito, e na verdade aqueles que te traiu, de fato te levou a você, a moldar você para o propósito. Deus está no controle de tudo. A palavra de Deus diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam a Deus. Mas eu te pergunto para você, quais são essas todas as coisas que Deus está falando? Somente quando tudo dá certo? Não. Todas as coisas. Seja ela o que é bom para nós, porque até o que não está dando certo também é bom. É só que o ponto de vista nosso não é da forma como Deus está vendo. Nós olhamos não para o propósito, mas olhamos pelas pessoas. E aí nós temos que ter uma visão de Deus para entender isso. Agora, eu sei que as coisas marcam, porque se eu não falar que marca, que não dói, seria muito artificial falar sobre isso. Eu sei que as coisas machucam, porque eu estou falando quantas vezes eu fiquei por algum tempo, e não foi pouco tempo não, marcado por isso. Mas quando eu li a palavra, Deus sempre falava, não, você tem que orar pelos seus inimigos, orar por aqueles que têm te ofendido. Por quê? Porque você tem que ser tratado nisso. Até que nós lutamos. E hoje, graças a Deus, eu consigo enxergar de uma outra forma. Mas eu também não posso dizer que eu também tenho algumas coisas, se eu parar para olhar, talvez de um outro caminho que você não está percebendo, que ainda tem coisa que marca dentro do seu coração ainda, da sua alma. Mas é muito difícil nós tentar olhar para dentro de nós esse ponto de vista. Porque às vezes as coisas que estão externas tentam cobrir aquilo que está interno, mas não tem como cobrir isso. Porque o que está interno, ele vai estar gritando dentro de você. Nós podemos enganar na aparência, mas você sabe muito bem quando você está no seu particular, aquilo que está te machucando, porque ele não chorou perante as pessoas, ele chorou no seu lugar escondido. E no escondido você sabe muito bem quem você é. Você sabe aquilo que começa a dominar a tua mente, aquilo que começa a marcar, aquilo que começa a mexer com a tua estrutura, que não te deixa confortável dentro de você. E é justamente essa parte que Deus quer nos restaurar, quer nos curar. Nós precisamos, por isso que o texto está dizendo aqui no começo, dizendo aqui, ó, vou ler de novo. O tema está dizendo, José revela-se a verdade. Qual é a verdade? A verdade daquilo que estava dentro dele, o reconhecimento. Ele está contando aquilo que ele reconheceu, que ele entendeu, que tudo aquilo que ele passou era um propósito de Deus. Mas se ele não enxerga dessa forma, ele não entraria no novo nível da vida dele. Porque para ele entrar no novo nível de bênção na sua geração, ele precisava de voltar no meio daqueles que magoou, encontrar seu pai. Você pode ver que ele não pergunta do pai no início, ele está marcando os irmãos, até que quando ele pergunta do pai, aí ele traz o irmão caçula, serve o melhor para o caçula. Mas chega uma hora que o texto vai dizer logo no começo, essas alturas José já não podia mais se conter, porque não adianta lutar contra isso. Não adianta tentar lutar contra algo que não tem como mais, vai explodir dentro de você. E é melhor você enfrentar isso de uma maneira intensa, reconhecendo, nós estamos escondendo a verdade dentro de nós. Mas quando nós somos claros com a verdade, vai ser muito melhor. Ainda que chega como José fez, teve um grito no seu coração, gritou tanto no seu clamor, no seu choro, que todo o Egito ouviu. Mas tem uma coisa, todo mundo ouviu o seu grito, mas também ele viveu a tua vida plena.
plena, viveu outro nível, restituiu tudo aquilo que... Agora ele está completo, agora ele não está governando só o que está externo, agora ele está governando a sua própria alma, o seu próprio sentimento. Agora José é governador de todos os sentidos, tanto governando o Egito, a sua família, como está governando também a tua alma. Porque é isso que Deus quer. Deus quer a nossa vida completa. Deus não quer te dar apenas um lugar, Deus não quer te dar algo externo de conquista, mas Ele quer o teu coração completo diante dEle. Como esta palavra tem ministrado no meu coração? Como nós devemos levar isso diante de Deus, no particular da nossa vida? Sabe, olhar a transparência que está dentro de nós e sermos completamente restaurados. Porque eu quero chegar assim no lugar que Deus tem dado como conquista. Mas junto com essas conquistas, é muito bom você ser consolidado dentro de você, porque você sustenta a bênção de Deus de uma forma extraordinária. E ainda que nós podemos alcançar a posição, tem coisa que a gente vai ter que voltar para trás de novo, para consertar, como o próprio Jacó aconteceu com seu irmão. Mas depois viveu em paz a sua vida, a ponto de a casa dele se tornar Israel, a ponto da sua geração mudar completamente. E é isso que Deus tem para mim e para você. Sabe? Olhar para nossas emoções, ter coragem de enfrentar as emoções, ter coragem de entender que tem caminhos que Deus vai trazer de volta para curar o nosso coração, mas não foge, enfrenta, mas viva o melhor. Pode até doer, como doeu para José, mas depois dessa dor que você vai ter que enfrentar, você também vai ter uma vida em paz, completamente transformada dentro da sua vida, para viver uma conquista de uma forma sobrenatural. Então eu quero deixar essa palavra no teu coração, que Deus possa, sabe, ministrar o teu coração como Ele tem ministrado na minha vida, porque esse ano eu quero, sabe, ser melhor nas minhas emoções, para viver tudo que Deus tem, e viver algo sobrenatural em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus.